Olá, pessoal! Somar vetores é de extrema importância para muitos temas da física. Essa soma vetorial ela passa pelo encontro gráfico do vetor soma ou vetor resultante, porque é a partir daí que você pode encontrar ou calcular, se preferir, o seu módulo. Esse encontro gráfico do vetor soma, esse encontro gráfico do vetor resultante pode ser feito por duas regras. A regra do polígono, discutida em uma outra aula, e nessa aula a regra do paralelogramo. A regra do polígono ela pode ser usada para você somar um número qualquer de vetores. Já a regra do paralelogramo você usa para somar dois vetores. Vamos lá? Vamos conhecer essa regra na nossa lousa digital. Muito bem. Tá aí. Regra do paralelogramo. A partir daí vamos encontrar graficamente o vetor soma ou resultante. Esses dois vetores, A e B, estão aí dispostos e eu quero encontrar o vetor S, está aí, que é a soma vetorial do vetor A e do vetor B. Pessoal, olha só. Na regra do polígono, a expressão-chave foi extremidade, origem. Você vai ligando os vetores sem mudar a disposição deles, extremidade, origem, até esgotar o número dos vetores. Depois, o resultante ou soma vai ser da origem do primeiro vetor à extremidade do último, ele fecha o polígono. Lembra disso? Já a regra do paralelogramo é caracterizada por uma outra expressão. Origem com origem. Se preferir, na regra do paralelogramo, você faz coincidir as origens dos dois vetores que estão sendo somados. Então, qual é a primeira atitude na regra? Fazer coincidir as origens dos vetores. Vamos fazer isso? Muito bem. Não se esqueça que você não pode mudar a disposição desses vetores. Então, eu vou puxar um pouquinho para cá, tá? Para ter espaço. Na origem de A, eu vou encaixar a origem de B. Veja que eu fiz coincidir, caprichar um pouquinho mais aqui, pronto. Eu fiz coincidir as origens. Então, tá aí a primeira atitude. Sem mudar a disposição dos vetores, eu faço coincidir as origens. As origens estão coincidindo? Muito bem. Agora eu vou para a segunda atitude. Vamos lá. Da extremidade de cada vetor, você vai traçar uma reta paralela a outro. Da extremidade de A, eu traço uma reta paralela a B. Quer conferir que está paralelo? Ó, da extremidade de A, uma reta paralela a B, e da extremidade de B, uma reta paralela a. Eu posso até usar a direção de A para me guiar, para não ficar dúvida aqui, que é uma reta paralela a. Aí está. Da extremidade de A, uma reta paralela a B, da extremidade de B, uma reta paralela a. Então, primeira atitude, fazer coincidir as origens sem mudar a disposição dos vetores. Você pode deslocar os vetores, mas tem que manter para cada um deles mesmo módulo, que é o comprimento do vetor, mesma direção e mesmo sentido. Fez coincidir as origens sem mudar a disposição dos vetores? Atitude 1. Segunda atitude, da extremidade de cada vetor, você traça uma reta paralela a outro, veja a figura que se forma, daí o nome regra do paralelogramo. Agora, terceira e última atitude, você vai traçar o vetor soma ou resultante, vai encontrar graficamente esse vetor. Ele vai, escute, ter origem na origem comum dos vetores e vai ser ligado até a interseção das retas traçadas. Vê se você entende. O vetor soma ou resultante, eu vou representá-lo aqui de vermelho, ele tem origem na origem comum dos vetores e sua extremidade está na interseção das retas traçadas. Se preferir, você traça o vetor soma ou resultante da origem dos vetores até a interseção das retas traçadas. Aí está o vetor soma ou resultante. O vetor A mais B, que você já sabe que é B mais A ordem aqui não importa. Outro detalhe que eu acho interessante, vê se você concorda, é que se eu ligar o vetor B aqui, é só um pouquinho, tá? Não vou bagunçar muito não. Se eu ligar o vetor B aqui, você percebe que o soma é encontrado pela regra do polígono. Vê lá, extremidade, origem, na extremidade de A eu liguei a origem de B e o soma fecha o polígono, mostrando o quê? Volta, mostrando que uma regra prova que a outra é correta. Pela regra do polígono, eu consigo provar que funciona a regra do paralelogramo e vice-versa. É isso. Pessoal, o encontro gráfico para o vetor soma é fundamental. É a partir do encontro gráfico que você vai calcular o módulo. E esse cálculo do módulo nós vamos fazer
numa próxima aula. Eu vou ficando por aqui, deixo o desejo de um excelente estudo, aquele forte abraço, até a nossa próxima aula.